A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 17. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Bom, tu pensa no teu trabalho, no teu esforço, na tua disciplina, na tua dedicação, no teu suor, tudo que tu fez, tu plantou. E aí vem uma nuvem de gafanhotos e arrasa com tudo. Tu perde tudo. Temos visto pessoas que viram seus negócios, suas empresas, suas lojas, suas casas alagadas e perderam tudo. Trabalho de uma vida. Construção de uma vida. Em minutos, horas, dias, perderam tudo. Diante dessa calamidade, vem um sentimento de impotência. Significa, o que eu posso fazer? O que Amós fez? Ele clamou a Deus. O que ele fez? Senhor Deus, perdoa. Quando tu pede perdão, é porque tu reconheceu que tu errou. É porque o Espírito Santo tocou no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito. E tu reconheceu o teu erro, tu reconheceu o teu pecado, tu reconheceu a tua falha, tu pede o perdão. Sabe o filho pródigo contra o Deus do céu, contra o Pai eterno? Eu pequei, somente contra ti eu pequei. Sabe quando tu te dá conta de que tu ofendeu a Deus, tu ofendeu o teu Criador, tu violou a lei de Deus, as regras, os conselhos, as instruções para tua vida, tu fez algo errado, tu pede perdão. Só que às vezes tem que acontecer uma tragédia, uma desgraça, uma calamidade, para que tu seja chacoalhado e reconheça que tu tá andando por caminhos errados, que tu tá fazendo coisas que não era para te fazer. Então o que Amós faz aqui? Senhor Deus, perdoa, por favor. Tá se humilhando. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Eu falei para vocês, né, que meu pai falava esse versículo e eu falo. Eu peço misericórdia, eu reconheço que eu sou incapaz, que eu sou pequena, que eu não consigo. Sem mim, nada conseguireis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sozinha só faço bobagem. Eu sozinha só faço besteira. Eu preciso do Espírito Santo a me guiar. Eu preciso da palavra de Deus. Então, quando tu diz que tu é pequeno, quando tu diz que tu é fraco, quando tu diz que não pode diante de Deus, tu tá te humilhando, tu tá de verdade arrependido, tu tá de verdade querendo consertar o teu relacionamento, a tua relação com Deus. O Espírito Santo tocou no teu coração, tocou no teu íntimo e tu lamenta.
Isso é arrependimento. Isso é verdade do íntimo. É quando tu poderia dizer assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não ia fazer. Se eu voltasse atrás, eu não falava. Se eu pudesse voltar atrás, eu não sentia, eu não pensava. Enfim, eu não pecava. E ele pergunta, como que Jacó vai sobreviver? Quer dizer, como que eu vou conseguir? Se tu não me ajudasse, se tu não me perdoasse, sem o teu rosto, sem a tua mão, sem a tua presença, eu não vou conseguir, Senhor. Perdoa. É tão simples. É isso. Senhor Deus, perdoa, por favor. 3. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então, diante dos gafanhotos, pediu perdão. Deus teve misericórdia. Diante do fogo, agora ele pede: para, por favor. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está fazendo? Desculpa. O que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que eles fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Bom, para que serve um prumo? Tu sabe? Para fazer reto, para fazer certo, para fazer perfeito, para fazer equilibrado, para que a construção não caia, não rache, não seja destruída, não envergonhe o seu construtor. Preciso te dizer mais alguma coisa? O prumo está nas mãos de Deus. A Bíblia é um prumo. A palavra de Deus é um prumo. Ela nos equilibra. Ela é o firme fundamento. Nós podemos construir a partir dela. Sabe a casa que foi construída na rocha? Sabe a casa que foi construída na areia? Um muro que não for aprumado, ele vai ser derrubado, desabado, vai cair, vai rachar. E não é só cair, pode machucar, pode matar, pode fazer mais mal. Uma vez eu estava caminhando numa rua e eu fiquei olhando para o muro e eu tive a nítida sensação de que ele estava indo para frente. Aí eu fui me aproximando, ele estava todo rachado, eu falei para as pessoas, comecei a falar: esse muro vai cair, esse muro vai cair. Não passa pela calçada. Eu tava na calçada de cá. Aí eu atravessei até o meio da rua. E aí eu vi, é verdade, esse muro tá condenado. Eu nunca tinha visto isso, gente. Numa rua bem movimentada. E aí eu comecei a falar com um, com o outro: não vai, esse muro vai cair, não sei o quê. Aí eu disse: eu vou avisar a pessoa. Porque às vezes um carro bate, sei lá, alguma coisa acontece e o muro cai. Agora, nessas enchentes, diversos muros, dezenas, centenas de muros caíram, desabaram. Por quê? Pela pressão das águas, pela violência das ondas, por ficar submerso por dias e até um mês
sei lá quanto tempo. Nós estamos vendo a cidade ser reconstruída a partir dos seus muros. E aí nós podemos falar sobre um muro. O muro, Deus constrói um muro ao nosso redor. Deus nos protege do mal. Deus nos livra. Nós somos propriedade de Deus. E sim, Ele coloca limites para que o mal não chegue. Tem toda uma figura nesse texto. Nós sabemos que as pessoas loucas, desesperadas, desnorteadas, elas andam sem rumo. Elas não têm nenhum prumo. Elas estão perdidas. Então, se vem o dia do Senhor, se vem o julgamento, é para essas pessoas perdidas. Essas pessoas que não estão seguindo aquilo que Deus determinou. E no caso de Israel, nós já estamos sabendo muito bem o que aconteceu. Eles abandonaram a Deus. E aqui tu vê que ele fala, ó, que vai se levantar contra a espada contra a casa de Jeroboão, que é o rei. Então, era do grande ao pequeno, era do rei até o povo, passando pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. 10. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Olha só. Quem fala a verdade tem que ser calado. A terra não pode suportar. Ah, se eu falar a verdade, a igreja vai ficar vazia. Ah, se eu falar a verdade, eles vão procurar um outro que fale mentiras para ele. Então, para eles. Então é melhor que eles fiquem aqui comigo mesmo. Então eu falo o que eles querem ouvir. Sabia? Tem pastores que não querem esvaziar a igreja, não querem perder a sua plateia, a sua audiência dominical, semanal. Naquela época era a mesma coisa. Não quer falar a verdade. E não quer que ninguém fale. Jesus, quando entrou no templo, vocês fizeram a minha casa um covil de salteadores, de ladrões. A minha casa será casa de oração. Agora estão se voltando contra Amós. 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Tudo verdade. 12. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente. Lembra que vidente é uma palavra para profeta. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: lembra que eu falei que ele ia falar isso? Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Tudo isso se cumpriu. Tudo isso aconteceu. Todas as profecias aconteceram, se cumpriram. Por boca de Amós e dos outros profetas que profetizaram contra Israel. E sim, o reino não ficou de pé. Nada ficou de pé.
todos foram espalhados. E a fome fez com que mulheres se prostituíssem, fez com que filhos e filhas fossem mortos, às vezes até pelos próprios pais. Enfim, tudo isso aconteceu. Mas o que a gente tem que falar aqui? A gente tem que falar de um sacerdote que não reconhece mais a voz de Deus. Lembra quando Samuel ficou aos cuidados de Eli e Deus falou com Samuel enquanto ele dormia? E Samuel ia para Eli e dizia: pode falar, o teu servo ouve, eis-me aqui. E Eli dizia: eu não te chamei, vai dormir. Aí daqui a pouco Deus chamava Samuel. E como Samuel não conhecia a voz de Deus, ele ia para o sacerdote Eli. Pode falar, teu servo ouve, estou aqui. Pois não. E Eli disse: eu não te chamei, guri. O guri é por minha conta. Vai te deitar, vai dormir. Aí Deus chamou Samuel. Aí ele se deu conta: é verdade, tem Deus, Deus fala. Tá falando com esse guri? Aí ele lembrou e instruiu Samuel: quando a voz falar contigo, quando ela te chamar, diga: eis-me aqui, teu servo ouve, teu servo escuta, pode falar, tô aqui. Amazias era um sacerdote que não ouvia mais a Deus. Por que eu tô falando isso? Porque se ele ouvisse a Deus, ele saberia que o que Amós estava falando vinha da parte de Deus. Mas como ele não estava nem aí para Deus, nem um pouco interessado em Deus, e sim na religião, e sim no reino, e sim na posição, na autoridade, no status, na proeminência, na primazia de ser o sacerdote, ele proibiu Amós de profetizar. Mas quem tem poder para fazer alguém calar quando esse alguém está falando o que Deus manda? Porque o profeta não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda ele falar. Ele se cala porque Deus manda ele se calar. Mas ele fala porque Deus manda ele falar. E não tem rei na terra que consiga calar. O que Acabe fez? O que Jezabel fez? Eles fizeram de tudo para calar Elias, o profeta Elias, e não conseguiram. E bem que Elias sofreu, né? E eu falei, João Batista só matando. Mataram, aí ele se calou. Amós disse, que eu falei para vocês que ele ia falar, né? Que era um pastor profeta, um profeta pastor. E aqui fala, né, do gado, e outras traduções fala boi, e aí a gente conversou no primeiro vídeo, no primeiro capítulo. É bem interessante, porque ele está dizendo: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. É como se ele dissesse assim: eu não sou religioso, eu não sou da linhagem, eu não tô no grupinho, eu não tenho a carteirinha de sócio, eu não faço parte desse círculo, mas eu fui chamado por Deus e eu profetizo a verdade. E olha o que ele disse, olha a coragem. Quando tu tá fazendo a vontade de Deus, tu não teme, tu não tem coragem, tu não tem medo, tu só tem coragem. Vimos isso, profetas que se arriscaram, mas entregaram a mensagem. O que a gente aprende hoje com este capítulo de Amós? De que Amós roga a Deus pedindo perdão. Como Jacó subsistirá? Como Jacó continuará de pé? Ele é tão pequeno, ele é tão frágil. Deus perdoou, Deus teve misericórdia. Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Então, Amós intercedeu. Da mesma forma, Jacó não subsistirá. Então, Deus permitiu
que o fogo cessasse. Amós pediu ao Senhor Deus que cessasse o fogo, pois Jacó é pequeno. E Deus ouviu, Deus atendeu, Deus perdoou.